Queria estudar a palavra de Deus com vocês em Daniel capítulo 5. Esse é um dos textos mais impressionantes da Bíblia. Quando leio esse texto, eu gosto de ficar, na verdade, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ficar imaginando as cenas. E se você imagina a cena que está por trás aqui, realmente é impressionante. A palavra de Deus diz a partir do verso 18, Daniel capítulo 5, a partir do verso 18: Ó Rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida, exaltava uns, humilhava outros. Mas quando o coração deles se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e de todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. E então Belsazar mandou que vestissem a Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Pai querido, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração, que o Senhor revele a Tua vontade a cada um de nós e que possamos perceber a Tua graça. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. No dia 14 de abril de 1912, o navio chamado Califórnia estava parado, cercado de gelo, no Mar do Norte, entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Ele estava a apenas 20 quilômetros de distância do Titanic, próximo bastante até para ver os foguetes de emergência que seriam lançados. Mas olha que coisa interessante, horas antes da colisão do Titanic, o operador de rádio
do navio Califórnia, chamado Cyril Evans, enviou repetidamente várias mensagens para o Titanic, dizendo o seguinte: estamos cercados de gelo, pare imediatamente. Uau! Você conhece a história do Titanic. O operador de rádio do Titanic estava exausto, pressionado pela enxurrada de mensagens dos passageiros para o continente, e respondeu irritado para o operador de rádio que insistia o tempo todo com ele, da seguinte maneira: cale-se, estou ocupado. Pouco tempo depois, o Titanic bateu no iceberg. Começaram a soltar os fogos pedindo socorro. Mas o capitão do navio, que sabia o que estava acontecendo, porque tinha mandado inúmeras mensagens, achou que eles estavam fazendo festa, que eram fogos de artifício. E por isso não foi buscar ninguém. Se ele tivesse ido para lá, cerca de 1.000 pessoas talvez não tivessem morrido. Alguns teriam morrido, mas pelo menos muitos teriam sido salvos. Oportunidades desperdiçadas diante de Deus são verdadeiras tragédias, que expressam a nossa loucura e a nossa completa falta de discernimento do que realmente tem valor nas nossas vidas. O texto que nós lemos a respeito de Belsazar, a mão escrevendo na parede, é a parte final de uma história trágica. Você pode imaginar a cena? Está havendo uma festa, o rei, ele sabe que os inimigos estão do lado de fora das muralhas da Babilônia, mas as muralhas da Babilônia eram consideradas inexpugnáveis. As defesas eram imensas, as torres de defesa, os lugares para os soldados. E por isso ele não estava preocupado. Parte do seu exército havia saído da cidade e se localizado em outro lugar, talvez numa estratégia de atacar os inimigos por trás. Então ele tinha uma estratégia, ele tinha as melhores defesas, ele se achava seguro. Por isso ele fez uma festa onde ele convidou todas as pessoas importantes, suas esposas, suas concubinas. E no meio daquela festa, ele manda trazer os utensílios do templo de Jerusalém, considerados sagrados, inclusive pelo seu pai, por causa das experiências que ele tinha tido com Deus. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver o testemunho do pai desse homem, escrevendo a todo o reino quem é o Deus verdadeiro. Mas apesar de tudo isso, ele não estava preocupado, estava se sentindo seguro demais, poderoso demais. E de repente, no meio daquela festa, aparece um pedaço de mão. Você pode imaginar, aqui atrás, um pedaço de mão, todo mundo está vendo esse negócio. Foi tão impressionante que o texto bíblico diz que ele tremia a ponto do joelho bater. Está lá na Bíblia. E aquela mão escreveu 3 palavras na parede. E ninguém conseguia entender o que significavam aquelas 3 palavras. A festa para ouvir qual é a resposta disso tão tremendo que está acontecendo. E aí chega o profeta Daniel. Quem introduz o profeta Daniel? A mãe dele. E diz: olha, tem um profeta do Deus Altíssimo
que já interpretou os sonhos do seu pai, que já deu as profecias, que já falou o que iria acontecer na vida dele. Você lembra de tudo? Ele vai poder interpretar. E aí nós ouvimos a interpretação. Era o julgamento de Deus para a vida de Beltsazar. Mas o maior julgamento de Deus sobre Beltsazar não foi a mão na parede, mas o fato de que ele recebeu oportunidades claras e as desperdiçou. No dia em que Deus nos pede contas, nós não seremos julgados pelo que fizemos apenas, mas por tudo aquilo que poderíamos ter feito quando Deus nos chamou e não fizemos. Há o pecado da comissão, mas há o pecado da omissão. Aquilo que a gente não faz e deveria fazer, Deus também julga. E hoje eu quero falar dos grandes perigos para os quais esse texto do juízo divino nos alerta. Quais são os grandes perigos que estavam diante de Beltsazar e ele não percebia, e ele não enxergava? Primeiro deles é descrito aqui nos versículos 18 a 22. Diz assim: ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como a grandeza, a glória, a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas temiam diante dele. Matava quem ele queria, deixava com vida quem queria, exaltava uns e humilhava outros. Mas, quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real, perdeu toda a sua glória, foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens, comia capim com os bois, o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E o Senhor, rei Beltsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. É interessante que Deus começa dizendo do problema do pai. O problema do pai era orgulho. Está claro aqui. E quando a gente lê as Escrituras, fica bem claro que Deus o julgou por seu orgulho. A palavra de Deus diz no capítulo anterior que no momento em que ele olhou para a Babilônia, os jardins, a muralha, tudo que ele tinha feito, ele começou a dizer: olha tudo que eu fiz, olha que homem maravilhoso eu sou. E aí o Senhor o julga. Porque na verdade Deus já tinha dito para ele no capítulo 2, versículo 37, que o Senhor tinha dado tudo para ele. E aqui tem uma lição tremenda: eu não sou dono de nada, nem você, nem do ar que você respira. A vida que você tem é emprestada e um dia vai voltar para Deus. Quer você queira, quer não. Eu não tenho controle sobre isso, nem você. E se eu não sou capaz de entender essas coisas tão simples da vida, tem alguma coisa errada na minha cabeça. E quando ele esqueceu que ele era um mero súdito de Deus, Deus julgou o pai de Beltsazar. E aí o julgamento foi duro. Ele ficou louco. Você pode imaginar o rei andando de quatro, ninguém conseguia segurá-lo, foi afastado do seu trono, porque estava louco. Ele passava o dia nos jardins que ele tanto gostava, comendo capim. Não ia para casa e dormia no sereno. Suas unhas cresceram, diz a Bíblia,
barbas, pelos, porque ninguém conseguia chegar perto. Você pode imaginar o rei fedido, mal cheiroso, toda aquela imponência agora não tinha sentido nenhum. Até o dia em que Deus lhe permitiu voltar à consciência, e ele lembra da profecia que havia sido dita, ele começa a glorificar a Deus. E depois disso ele escreve uma carta para todo o reino, falando de quem é Deus, e fala para o seu filho, e fala para a sua família, e todos sabem que algo tremendo de Deus aconteceu, tão tremendo que mesmo ele tendo ficado louco, ele recupera o trono, porque Deus havia prometido que tudo isso ia acontecer. Mas agora, o filho dele é rei, e certamente ele sabia de todas as coisas. Eu quero crer que ele ouviu essas coisas e viu essas coisas com os seus próprios olhos e ouvidos. No entanto, ele não foi capaz de entender que era uma grande oportunidade que o Todo-Poderoso estava dando para ele. Ver, ouvir, viver todas essas coisas dentro da sua casa. Mas quando eu olho para essa história, dói o meu coração, porque muitos de nós também não somos capazes de perceber as oportunidades que Deus tem nos dado. Até o dia em que a oportunidade passa e o juízo de Deus vem. E foi isso que aconteceu. O juízo de Deus veio sobre aquele rei porque ele não havia aproveitado a oportunidade de Deus. Por quê? Porque ele era tão orgulhoso quanto o pai. Diz assim a Bíblia, verso 22, e o Senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Como pastor, eu tenho visto coisas assim. Eu confesso com muita tristeza no meu coração. Gente perdendo as oportunidades da graça de Deus. Filhos perdendo oportunidades porque viram nas suas casas as coisas tremendas de Deus. Esposas perdendo oportunidades porque veem na sua casa as coisas tremendas de Deus. Maridos perdendo oportunidades porque veem as coisas tremendas de Deus. Mas se enchem de orgulho, acham que são donos da sua vida, vivem como se nunca tivessem que prestar contas a ninguém, nem a Deus. Isso é uma loucura. Anos atrás eu conheci uma família, e a história é muito triste dessa família. É uma família com problemas, com dificuldades, como qualquer família. Não existe família perfeita. Não existe. Se você acha que existe, você vai se frustrar daqui a pouco. Toda família, inclusive a sua, tem defeitos. Não tem jeito. E a deles também. Mas ele fora criado dentro de uma casa em que a sua mãe era uma mulher muito piedosa, dependente de Deus, crente, genuína. Seu pai veio a se converter já no final da vida, depois de muitas lutas. Mas era uma família que tinha muito dinheiro. Eles tinham uma empresa de ônibus, eles tinham uma frota de ônibus. O pai, já velho, aposentou-se, foi morar na praia, e esse jovem, naquele momento ainda jovem, ele administrou as empresas do pai, e ele se tornou o gestor da fortuna que eles tinham. E o interessante é que esse homem se achava tão importante, tão ocupado, que nunca tinha tempo para nada, absolutamente nada, a não ser aquilo que ele queria fazer.
Me lembro de algumas vezes, a pedido da sua mãe, ter conversado com ele, mas sabe quando você vai e a pessoa diz essa coisa da minha mãe, não é? Olha só, e não adiantou nada. Mas a vida dá voltas, a vida dá voltas. E aquele homem perdeu toda a empresa veio a falir. E um dia, esse homem já separado da sua esposa, desesperado, se trancou na sua casa, ligou o aquecedor de água, sabe aquele que é a gás, desconectou a chaminé, se trancou no quarto onde ficava aquele aquecedor, fechou as janelas, fechou as portas, sentou-se no chão, só de cuecas, e esperou a morte. A família tentava entrar em contato com ele, e ele não respondia, porque já estava morto. E aí o irmão dele me liga e diz assim: pastor, eu estou com medo de ir na casa do meu irmão, o senhor pode ir comigo? A gente está tentando falar com ele, e a gente está muito preocupado. E aí fomos à casa, eu e o irmão dele. Fomos as primeiras pessoas a chegarem naquele lugar. E lá estava aquele homem. Ainda o seu corpo estava quente, mas já morto. Tomamos todas as providências possíveis, mas nada adiantou, ele já estava morto. E eu fiquei pensando, que coisa maluca. Um homem que teve toda a oportunidade de conhecer a paz de Deus no seu coração, apesar dos problemas. Mas ele era tão ocupado, tão importante, tão capaz, que não soube aproveitar as oportunidades. Eu quero dizer para você que talvez Jesus esteja dando a você muitas oportunidades. Talvez você esteja cercado de pessoas que, mesmo cheias de defeitos, confiam na graça do Salvador. Mas eu quero dizer de uma maneira muito clara: pare de ser orgulhoso e de imaginar que consegue ser tão forte e independente que nunca precisará do socorro do Senhor. Porque se falamos hoje que conhecimento é poder, falta de discernimento do conhecimento que você tem é pura loucura. E toda loucura tem preço. E hoje eu vim aqui em nome de Jesus dizer para você, é hora de arrependimento. Para alguns não vai dar mais tempo, como foi o caso de Belsazar. Mas para você dá tempo. Volta, se arrepende, acerta com Deus o que você precisa acertar, porque esse é o tempo da oportunidade, mas a oportunidade passa. Segunda coisa que é um perigo, que a gente tem que ter isso na mente aqui, que esse texto mostra, está no verso 23. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. O segundo grande perigo que esse texto nos apresenta é que o nosso orgulho pode nos levar não somente a perder as oportunidades que Deus nos dá, mas pode nos levar a ser profanos. Essa é uma palavra forte. Profanos. O orgulho que nos faz não discernir as oportunidades da graça gera dentro do homem atitude de desrespeito ao Todo-Poderoso. Esse desrespeito deliberado à palavra de Deus é chamado na Bíblia de profanação.
Há várias palavras na Bíblia que podem nos ajudar a entender o que é profanação, o que é ser profano. Palavras sacrilégio, irreverência, desrespeito ao sagrado, violação do santo, desonra, ultraje ao sagrado, contaminação do santo, degradação do sagrado, tratamento vulgar do santo. Teologicamente, profanação é o ato de tratar aquilo que Deus declarou santo como se fosse comum, vulgar ou trivial. E essa era a questão aqui. O rei, no seu banquete, queria mostrar o seu poder, a sua glória. E por isso ele se levanta contra Deus, em uma atitude desrespeitosa, mandando trazer os objetos sagrados do templo para serem usados como parte da sua orgia. E por isso Daniel deixa claro ao rei que foi esse seu desrespeito uma afronta ao Todo-Poderoso. Verso 23, ele diz: pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu. Toda vez que deliberadamente eu banalizo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, eu me levanto contra o Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando nós fazemos do que é sagrado algo comum, ou seja, quando nós perdemos o sentido da diferença do que é importante para Deus e não respeitamos, nós nos tornamos profanos. Os utensílios tinham sido consagrados e só deveriam ser usados no serviço do templo. E ainda que eles estivessem por permissão divina na Babilônia, havia profecias que diziam que ele voltaria para o templo como de fato voltaram. Quando Ciro toma o poder, ele manda entregar todos os utensílios do templo para o templo de Jerusalém. Eu acredito que a história de Belsassar chegou no ouvido de Ciro, porque Dario entrou naquele lugar a mandato de Ciro. Ciro era o imperador, Dario estava governando a Babilônia, e certamente essa história chegou nos ouvidos de Ciro, e havia uma profecia que Ciro ia mandar de volta. E eu acho que quando ele ouviu tudo aquilo, ele falou: manda esse negócio para lá logo, porque esse negócio é poderoso, é santo, isso é de Deus. Um ateu foi mais temente a Deus do que um filho que conheceu os milagres de Deus na sua casa. Quando o rei desrespeitou o limite descrito pelo Senhor, que ele conhecia pelo testemunho do seu pai, ele se tornou profano. Às vezes nós fazemos da graça de Deus algo tão corriqueiro que profanamos o sangue de Jesus que nos purificou. E é clara a advertência no Novo Testamento de que isso é perigoso demais. A Bíblia diz em Hebreus 10, verso 29, imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Às vezes nós profanamos o sangue da graça quando nós, crentes, banalizamos o pecado. Pecado é pecado, é desgraça. Eu acho tremendo porque quando Natã confronta Davi sobre o seu pecado, ele usa uma expressão muito pesada. Ele diz assim: você envergonhou o Senhor diante dos seus inimigos. E ele não estava falando de inimigos humanos, ele estava falando de Satanás, porque Deus havia colocado o nome dele sobre o seu servo.
E era o nome do Senhor que estava sendo envergonhado. Quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, Jesus colocou o nome dele sobre você. Ele colocou a marca dele, do Espírito Santo. Você se tornou templo do Espírito. E quando nós banalizamos o pecado, nós afrontamos a graça e o sangue dessa graça. Nós afrontamos, nós profanamos, quando nós estamos no lugar sagrado, fazendo as coisas sagradas, sem a santificação necessária. Eu me lembro do dia que eu chorei. Nós estávamos construindo o templo lá em Curitiba, e a galeria ainda não estava pronta, também não tinha tanta gente para subir na galeria ainda, a gente só usava a parte de baixo. E um dia o administrador me chamou chorando, e eu chorei junto com ele. Quando a gente subiu naquela galeria, e a gente encontrou camisinhas usadas naquele lugar. E eu pensei assim, que coisa louca, esse é um lugar do Senhor. E o sentimento era um sentimento de tristeza, porque tem gente que não entende a santidade de Deus. E quando nós profanamos aquilo que Deus santificou, o juízo de Deus vem. O perigo é que nosso orgulho e presunção nos fazem cegos para o nosso próprio pecado. E a gente banaliza o pecado. A gente banaliza a santidade de Deus. A gente não leva a sério a vida que Deus quer que nós vivamos. Até que o Senhor mesmo nos julgue pela nossa profanação. Algumas semanas atrás, eu vi uma cena publicada na internet que me gerou muita tristeza, porque conheço essa pessoa. Um evangelista conhecido nos Estados Unidos, quando solteiro, jovem, mas já evangelista, já no ministério, ficava na casa de um diácono, nas campanhas evangelísticas numa determinada cidade. Só que quando ele ficava lá naquela casa, escondido da família, ele mantinha relações sexuais com a filha do diácono. Na primeira vez, ela tinha só 12 anos. Isso aconteceu repetidas vezes até a menina fazer 16 anos. Mais de 30 anos se passaram. Ele era pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, casado, filhos e netos, e o juízo de Deus chegou. E eu pude ver a foto dele saindo algemado, publicadas nos jornais do mundo, porque ele não soube distinguir o que era sagrado para Deus na casa daquele diácono. Deus nos dá muitas oportunidades, mas se a gente não consegue distinguir aquilo que é santo, meus irmãos, as oportunidades passam e Deus julga a sua casa. Quando Jesus o chamou para ser um sacerdote do seu reino nesta terra, quando Ele nos chama para isso, e nós não entendemos
a santidade do nosso sacerdócio, o Senhor mesmo nos julga. A palavra de Deus diz que a sua vida não pertence a você, pertence a Deus, que o seu corpo é templo de Deus. Hoje não há aqui copos e utensílios sagrados, mas há algo muito mais precioso: o sangue de Jesus que foi vertido por nós. O alto preço que Ele pagou para que eu e você pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. E quando não valorizamos, profanamos o sangue da aliança, o sangue do perdão, o sangue da santificação. Eu vim aqui dizer para você: não seja tolo, tanto quanto aquele rei que sabia, mas não aproveitava o que sabia para buscar o único que poderia tê-lo salvado. Por isso a sentença veio. Terceira lição que está aqui nesse texto: perigo. Parece do versículo 4, diz assim: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Outro grande perigo aqui revelado é que quando já fomos apresentados ao Deus verdadeiro, mas continuamos a servir e adorar os deuses do nosso coração, estamos em perigo. A nossa cegueira espiritual nos leva a fazer coisas loucas, incríveis. Belsazar não apenas adorou a um Deus, ele transformou o que era santo em palco de um panteão inteiro da Babilônia. Ele louvou a Marduk, Nabu, Estatar, Sim e outros deuses feitos de ouro, prata, bronze, madeira e pedra, zombando do Deus vivo por meio de objetos consagrados a ele. Mas por que ele fez isso? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque, à semelhança de muitos nós, ele optou em seguir as diretrizes da sua cultura, ao invés de seguir as diretrizes do Senhor, que se revelava à sua família através do seu pai e de todas as histórias que ele viu. Deus havia revelado à sua família que ele era o único capaz de revelar sonhos. Se você vê os primeiros capítulos de Daniel, quantos foram os sonhos revelados? O primeiro deles foi uma loucura. O pai dele disse assim: se alguém não vier aqui e não me contar o sonho que eu sonhei, eu vou matar todo mundo que está tentando interpretar. Os bruxos daquela época, os magos daquele tempo disseram: só Deus pode fazer isso. E Daniel vai e diz: só Deus, por isso eu estou trazendo, porque o Deus verdadeiro revelou. Você sonhou isso, 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 e significa aquilo. Ele viu e ouviu isso. Ele descobriu que há um Deus tão poderoso, capaz de salvar 4 homens na fornalha de fogo. Melhor, 3. O quarto era a própria presença de Deus no meio deles. Ele viu que não havia nem cheiro de fumaça, nem chamusca na roupa. Ele viu o seu pai ficando louco e voltando à sua glória e testemunhando da grandeza de Deus. Mas mesmo assim parecia difícil demais para ele abandonar os ídolos dos seus antepassados e a cultura que fora construída em torno desses ídolos. Eu me lembro da conversão de uma família muito querida. Eles queriam seguir a Jesus, haviam aprendido na palavra de Deus, mas a esposa dele tinha um grande problema. Ela tinha recebido uma pequena estátua de um santo de devoção
que havia sido dada pela mãe, e essa mãe já havia falecido. E a luta daquela mulher era: como confessar a minha fé em Jesus e não romper com a devoção do passado? E a resposta é: não há maneira. Se você quer seguir a Jesus, Ele tem que ser o Senhor e o único Senhor da sua vida. Não tem outro jeito. Ou Jesus é o único Senhor em sua vida, ou Ele nunca foi nem será o Senhor da sua vida. Mas às vezes, os ídolos não são estátuas que a gente adora. Às vezes são conceitos da nossa cultura, desejos do nosso coração, alvos que colocamos em nossa vida, que se tornam maiores do que o único Salvador. E então, nós fazemos o que Belsazar fez. A gente tenta compatibilizar o que é incompatível, trazer para o mesmo lugar o que é de Deus e o que não pertence a Deus, e achar um jeitinho, sabe aquele jeitinho de fazer de conta que encaixou, até que Deus diz assim: eu sou o Senhor. Não há rendição sem que estejamos dispostos a depor as nossas armas. Não há entrega genuína sem que a gente pegue tudo o que está no meio do caminho, que nos impede de fazer o que Deus está mandando, e coloque no altar de Deus. Se a gente colocar alguma coisa no meio, isso virou um ídolo. E se a gente tentar compatibilizar, não vai dar certo, porque Deus é santo, é único. E hoje o Senhor o chama a um compromisso radical com o único Senhor e Salvador que existe, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem outro, só Ele. Quarto e último, verso 23, a última parte, diz assim: mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Por fim, esse texto nos alerta para a tolice que é conhecer que todos nós um dia teremos de prestar contas a Deus, o único juiz, e não dar valor, nem dar glória a quem de fato tem a nossa vida nas suas mãos. Mas por que a gente faz isso? Porque eu acho que às vezes a gente imagina assim: eu acho que o juízo de Deus nunca vai acontecer. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele vai dar um jeitinho. Só que a Bíblia não diz que existe outro jeito a não ser a gente se entregar a Jesus e fazer dele o Senhor da nossa vida. Não tem outro jeito a não ser uma vida santificada na presença de Deus, compromissada com Ele. Às vezes pensamos talvez assim: olha, eu ainda tenho muito tempo, sou jovem, tenho tanta coisa para fazer na vida, tanta coisa para resolver. Eu acho que depois eu penso nisso. Só que a gente não é dono do depois, só é dono do agora. Ou, acho que às vezes a gente pensa assim: acho que eu vou achar um outro jeitinho de me apresentar diante de Deus. Afinal de contas, eu não sou tão mal assim. Mas o que esse texto nos revela é que o juízo vai vir. E no caso de Belsazar, o texto adverte que ele não somente viu a mão,
como logo depois da sentença interpretada veio a morrer naquela mesma noite. E aí eu fui pesquisar o que a história diz. E aí descobri o seguinte, que tem um texto de Xenofonte que diz exatamente o que aconteceu. E diz que no dia 12 de outubro de 539 a.C., o exército persa desviou o rio Eufrates. Lembra que eles achavam que as muralhas da Babilônia eram intransponíveis. Então o que eles fizeram? Desviaram o rio Eufrates, abriram o canal dentro do rio que entrava para dentro da cidade e furtivamente entraram dentro da cidade. Uma tropa de elite entrou dentro da cidade. Sabe para onde essa tropa de elite foi? Para a sala do trono. Invadiram a sala do trono de surpresa. E a primeira coisa que fizeram? Mataram o rei. E a Babilônia se rendeu sem lutar, porque o rei estava morto. Por isso que a Bíblia diz que naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Eu creio que, mesmo ouvindo a profecia, a dureza do seu coração não podia imaginar que seria tão rápido o seu cumprimento. Eu acho que ainda tem algum tempo. Eu vou pensar no que eu vou fazer. Eu vou ver depois. Essa noite eu não tenho condição de tomar decisão nenhuma. Eu creio que, como muitos, ele imaginava que ainda teria mais tempo, que talvez pudesse encontrar uma saída diferente daquilo que fora dito. Mas é uma grande loucura não compreender o mais importante. Você não é dono da sua vida. Isso para quem está do teu lado, você não é dono da sua vida. Fala aí, ó. Você não é dono da sua vida. Sua vida foi emprestada. O sopro de Deus vai voltar para Ele. É Ele quem tem o controle, não você. Por isso é uma loucura não dar glória, não se render, não se deixar controlar, não se permitir ser dirigido pelo único que tem o poder soberano sobre a sua vida. Que tremenda arrogância imaginar que você pode ser independente de Deus. E o pior, é o cúmulo da profanação. Eu vim aqui dizer para os irmãos que hoje é tempo de oportunidade, mas que ninguém sabe quantas mais vai ter, e nem sabe se o seu tempo de oportunidade já acabou. Eu vim aqui dizer que você precisa desesperadamente da graça de Deus na sua vida e de transformação espiritual. Uma transformação que não é ser membro de uma agremiação. Eu não estou aqui para converter você para ser membro da Igreja Batista. Eu estou aqui para dizer que você precisa de Jesus, Ele precisa ser o Senhor da tua vida. Que se Ele não for o Senhor da tua vida, você está perdido. Que não tem outro jeito. E que Deus já marcou a sua vida de muitas maneiras com a sua graça. Eu vim aqui dizer para você que conhece a graça de Deus, mas que não tem vivido em santidade. Eu acho que um dos grandes problemas da igreja cristã nos dias de hoje é que ela parou de chorar pelos seus pecados. Quando um crente para de chorar por causa dos seus pecados, é porque o pecado se tornou tão banal na sua vida que ela não entende que entristece o coração de Deus.
Você já viveu alguma situação na tua vida em que você entristeceu muito uma pessoa que você amou? E que essa pessoa amada chorou por sua causa? Eu quero dizer que Deus chora pelos seus filhos, porque Ele vê o que você não está vendo, as consequências que virão. Ele chora porque Ele ama você. Mas entristece o coração de Deus ver que você não percebe a gravidade do que está acontecendo. E eu vim aqui hoje dizer, em nome de Jesus, está na hora de chorar o seu pecado, o seu afastamento, a sua necessidade de graça, a banalização das coisas que são de fato as mais importantes, porque a Bíblia diz que tudo vai passar, tudo que você está sonhando vai passar. Eu já tive tantos sonhos, alguns eu conquistei, outros eu não conquistei, mas todos já passaram. Eu tenho que ter novos sonhos, porque aqueles já foram. Mas tem uma coisa que não passa: aquilo que Deus semeia no nosso coração é para todo sempre, é por toda a eternidade. E nessa manhã eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando aqui. E é tempo de confissão, de entrega, é tempo de permitir que a graça de Deus faça algo novo na sua vida. É tempo de busca espiritual. A gente tem orado por esse avivamento, meus irmãos, mas esse avivamento só vem quando houver arrependimento e transformação. E o arrependimento e transformação começa dentro da casa de Deus e se espalha pela terra. Mas o avivamento vai vir. E o que Deus precisar fazer para que essa terra seja santificada, Ele vai fazer. Isso significa que às vezes Ele vai ter que julgar intensamente, para que o sangue que clama dessa terra todos os dias, por causa da banalização do pecado, e que grita aos ouvidos de Deus, possa parar de ser derramado nessa terra. Por quê? Porque o meu pecado, somado com o seu pecado, gera a sociedade que a gente tem hoje. E eu sou parte disso, você é parte disso. E se a santificação não começa com a gente, não vai chegar lá. Então hoje, em nome de Jesus, eu venho aqui com muito temor e tremor. Essa é uma palavra que está ecoando há 20 dias no meu coração. Sabe aquela palavra que Deus vai falando com você, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E eu vim aqui dizer para você, em nome de Jesus, é palavra de Deus para você. E se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, se arrependa, confessa, busca, porque é na busca da sua graça que vem as vitórias de Deus. Hoje à noite eu quero falar como a gente vence batalhas de joelhos, e Deus vai nos dar grandes vitórias, mas a gente tem que passar pela santificação. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu quero fazer um convite ousado a você, de confissão. Eu não vou fazer um apelo para cura, para você vir aqui na frente para cura, ainda que Deus cure. Eu não vou fazer um apelo aqui agora para que haja uma solução de um problema, ainda que Deus seja aquele que resolve os problemas. Eu vou fazer aqui um convite para a confissão de pecados, para quebrantamento, para a busca da santidade, para tirar
o que está roendo aí dentro da tua alma e está fazendo separação entre você e Deus, e você deixar no altar de Deus. E queridos, às vezes a gente não faz isso porque são coisas preciosas para nós, que nós abraçamos, mas que a gente tem que colocar no altar de Deus. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu vou pedir algo difícil. Você vai levantar do seu lugar e vir aqui na frente. Vai dizer, eu quero fazer aqui, quietinho. Não. Quando a gente se arrepende na Bíblia, sabe o que acontecia? A pessoa rasgava as suas roupas, vestia pano de saco e se cobria de cinzas para dizer, Senhor, eu estou perdido, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque às vezes, quando a gente só faz as coisas na mente, sem atos e símbolos da nossa vida, concretos, elas se tornam banais no dia seguinte. A gente precisa ter marcas que ficam no corpo, na vida, no olho, na lembrança. E hoje Jesus quer colocar uma marca em você. Então, se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, vai levantando do seu lugar e vem para cá, eu quero orar com você nessa manhã. A oração de confissão, a oração de entrega, a oração de misericórdia, a oração de que a graça de Deus venha. Eu, sinceramente, não estou esperando uma multidão, eu estou esperando aqueles a quem o Senhor está falando e que estão ouvindo a sua voz. Se Jesus está falando com você, vem para cá em nome de Jesus. Vem para cá em nome de Jesus, vem para cá em nome de Jesus. Aqueles a quem o Espírito Santo está falando, venha com fé, mas venha com entrega, venha com confissão, venha para chorar aquilo que Deus está falando e mostrando para você, acertando a vida com Ele, buscando os seus valores, santificando o seu corpo, santificando a sua alma para a glória de Deus, fazendo aquilo que o Espírito Santo espera de você, quem sabe há muito tempo. Tem gente aqui que Deus está trabalhando há muito tempo. Está na hora. Na verdade já passou a hora. Em nome de Jesus, vem. O Senhor está chamando você. Só falta dizer o teu nome, porque o resto você ouviu. O resto Ele já falou. Então venha, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, pode vir, em nome de Jesus. Venha. Se tem uma família que o Espírito Santo está trabalhando, cutuca um ou outro aí e diz, olha, isso é para a nossa casa. Nossa casa precisa de restauração que só Deus pode dar. Então venha, pode vir, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Lembra que Ele é santo, mas Ele é aquele que se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos. Então, se o Senhor está falando com você, filho, pode vir em nome de Jesus. Venha. Há tempo, venha. É hoje o dia. É hoje o dia. O Senhor está me mostrando aqui lábios impuros. Lembra disso na Bíblia? Lábios impuros. Tem gente que tem os seus lábios impuros e hoje Jesus quer pegar a brasa do altar e tocar nos seus lábios. Se é com você, vem agora em nome de Jesus, porque o Senhor está falando com você. Pode vir em nome de Jesus. O Senhor está mostrando coisas. Venha. É tempo do Senhor na tua vida, é tempo do Senhor na tua vida. Você está em cima. Esse era o lugar na minha adolescência, na minha infância, melhor dizendo, que eu gostava de me esconder. Mas um dia Deus me pegou lá atrás para tocar profundamente a minha alma. Então, se você está aí lá no fundo, Deus também está olhando você, está querendo trabalhar na sua vida. Se é com você, vem em nome de Jesus. É tempo. Vem em nome de Jesus, venha. Nós vamos orar ao Senhor, vamos levantar um clamor aqui. Toda a igreja de pé agora, a gente vai orar, vai clamar ao Senhor.
Querido, aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração é só teu, ninguém mais sabe. Então, agora, você vai colocar diante de Deus o que Ele confrontou na tua vida. E você vai dizer: Senhor Jesus, eu vim aqui porque o meu pecado que eu quero confessar é esse. Tenha misericórdia de mim, me perdoa, me lava, me purifica e coloca em mim o Espírito da tua graça, o Espírito que transforma, o Espírito que vivifica. Senhor, se tem pessoas aqui que estão escravizadas, porque há pecados que nos escravizam, são algemas de Satanás, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo a Satanás e declaro que toda algema foi quebrada em nome de Jesus, e que venha sobre essas vidas uma unção de libertação, de graça bendita. Ó Pai querido, em nome de Jesus eu quero pedir que a tua bênção esteja sobre esse teu povo, que esse arrependimento, Senhor, se transforme no fluir do teu Espírito. Assim como o Senhor nos quebra, o Senhor também nos conserta para a tua glória e nos sustenta no teu poder. E eu quero te pedir, Senhor, derrama da unção do teu Espírito sobre os teus filhos, para que na autoridade, na alegria da salvação, eles sejam instrumentos do teu poder nessa terra. Ó Pai, lava, perdoa, limpa, santifica e os faz templo do Espírito Santo para a tua glória. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.